Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Meus irmãos, a mensagem que eu vou ler hoje está em Ezequiel, capítulo 8. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias já. Ezequiel 8. Antes de começar a ler, eu quero fazer mais uma breve oração. O senhor pode curvar a cabeça. Senhor Jesus, entramos mais uma vez em Tua presença, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, abra os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. E que seja o Senhor, ó Pai amado, na direção, ó Pai, deste culto, Senhor. Que Tu, ó Santo Deus amado, tão somente, ó Pai, esteja presente, ó Senhor, e nos use para transmitir a palavra que Tu tens, ó Senhor. E que ela não volte para trás vazia, Senhor. Seja atingindo, Santo Deus, alguém aqui, ó Pai, o que assiste pela internet, ó Santo Deus, que a Tua palavra cumpra o propósito, ó Santo Deus, para o que ela foi enviada, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado acima de tudo, ó Deus. Amém. Amém? Vamos começar a partir do versículo 1, que diz assim: Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º do 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Olhei, e eis que uma semelhante com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor como cor de ambar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, e estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste isto, filho do homem? Há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui?
havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo no seu nariz, pelo que também eu procederei com um furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Meus irmãos, nesse cenário aqui, o profeta Ezequiel se encontrava exilado na Babilônia, após a primeira investida de Nabucodonosor contra Israel. Após inúmeras advertências de Deus para o seu povo, após inúmeros avisos através dos profetas, mesmo assim Israel ainda continuou pecando e se afastando dos caminhos de Deus. Então ele envia Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um enviado de Deus para, de certa forma, castigar Israel e fazer com que Israel caísse em si e se voltasse para Deus em arrependimento. E ele foi um instrumento de Deus ali para que acontecesse isso. E nessa primeira investida de Nabucodonosor, muitos judeus ali, muitos israelitas foram levados cativos para a Babilônia. E dentre eles estava o profeta Ezequiel. Lá em Jerusalém, ele ainda deixou o povo lá, o rei de Israel, que era Zedequias, se eu não me engano, ele continuou lá, mas ele já não tinha mais a posição de rei, ele era mais como um lacaio de Nabucodonosor. Ele estava ali só para administrar, mas quem governava já era Nabucodonosor. E nessa leva, o profeta Ezequiel foi para lá. E para você entender assim, Israel, ele havia novamente se rebelado contra Deus. Na história de Israel a gente vê isso muitas vezes. E novamente ele se rebela, ele se afasta de Deus. E ali eles cometiam todos os tipos de pecado. E, como eu disse, ele enviou para que Israel caísse em si. E enquanto Ezequiel ele recebia as visões de Deus ali na Babilônia e passava para o povo, lá em Jerusalém havia outro profeta, o profeta Jeremias. E ali também o profeta Jeremias, ele recebia a palavra de Deus, recebia as visões de Deus e continuava alertando o povo. Chegava até o rei, alertava, exortava, mas mesmo assim, diante de todas essas exortações, nem o povo nem o rei deu ouvidos à palavra do Senhor. E eles continuaram nos seus pecados. E foi nesse tempo que o Senhor revelou para Ezequiel essa passagem que a gente acabou de ler aqui, em Ezequiel 8. E ele deixou bem claro que não só o povo havia se corrompido, como os líderes da casa de Israel. Ali havia anciãos, como declara aqui, havia sacerdotes, religiosos ali, que era a liderança do povo mesmo, a liderança espiritual. E todos eles estavam corrompidos. E quando Ezequiel é levado ali na entrada do templo, logo de cara ele vê uma imagem que a Bíblia chama de imagem de ciúmes, que provoca ciúmes em Deus. E aí ele mostra mais adentro, ele fala, Ezequiel, cava nesse buraco aqui. Ezequiel cava e lá dentro ele vê todos esses homens ali adorando a diversos deuses na entrada do templo, adorando ao sol, adorando a Tamuz, e ele vê isso. Então ele mostra ali que o povo estava corrompido, o povo e a liderança estava corrompido, toda a nação. E eles chegaram a um ponto, a um nível de impiedade, que eles não perceberam que mais uma vez a glória de Deus estava deixando eles. Que eles se afastaram de Deus, eles provocaram o afastamento de Deus, da própria casa de Deus, porque eles estavam praticando essas abominações dentro da casa do Senhor. Então, mesmo Israel tendo passado por essa primeira invasão, eles não aprenderam. E aconteceu que Nabucodonosor novamente sitia Jerusalém, sitia Israel, e dessa vez eles entram em Israel, eles matam muitos judeus, levam a muitos cativos, destroem casas, destroem o templo, e ali põe fim ali a, de certa forma, aquela abominação que acontecia. Foi um castigo de Deus que veio ali por causa do pecado do povo de Israel. E esta era a situação naquele tempo. Por quê? Porque
essa degradação espiritual que havia naquele tempo, ela não era só moral, ela era espiritual. Era uma degradação que realmente afastou o povo de Deus, porque os pecados que eles praticavam ali eram abomináveis ao Senhor. E o pecado que eles cometiam ali, como é descrito aqui na Bíblia, era o pecado da idolatria. E esse pecado talvez seja um dos pecados mais graves que tem contra Deus, porque ele afronta diretamente a soberania de Deus. Ele afronta diretamente a glória de Deus. Porque ele viola o maior dos mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força. Então, esse pecado da idolatria, ele violava diretamente a Deus, ele afrontava a Deus. E, como está escrito, nos 10 mandamentos, não farás para ti imagem de escultura, nem terá outros deuses diante de mim. E a Bíblia nos manda prestar culto somente a Deus. E por esse motivo só, a idolatria já seria abominável diante dos olhos do Senhor. Mas ela traz consigo outros pecados igualmente graves. Porque a idolatria em si, você pode entender ela como adoração. A idolatria, ela é adoração. Por quê? Porque a idolatria, ela não é só você se curvar ali e diante de uma imagem. A idolatria, ela é uma adoração porque ela exige daquele que adora, seja quem for, ela exige sacrifício. A idolatria exige sacrifício. Você pode ver isso quando Abraão estava se dirigindo para o monte lá para ofertar Isaac para o Senhor, que alguém interpela ele no caminho e ele fala: eu estou indo com o menino adorar a Deus. Ele estava indo sacrificar Isaac, mas ele estava indo adorar a Deus. Então, a adoração, ela é sacrifício. Trazendo para o nosso contexto de uma forma bem básica, assim, por exemplo, o grupo de louvor, quando sobe aqui, não é propriamente a adoração quando eles chegam aqui em cima e abrem a boca para cantar. Antes disso, tem um preparo. Eles ensaiam, eles oram a Deus, eles oram pela igreja, eles oram pelo culto. Os líderes mesmo, Felipe, o André, eles colocam ali no grupo exercício para os irmãos se preparar. Então, tem todo um ritual, tem todo um sistema antes, para quando chegar aqui, expressar a adoração, para que seja da melhor forma possível, que a adoração chegue diante de Deus. Então, não é o ato em si, mas é todo um contexto. Por exemplo, os irmãos que ajudam a limpar a igreja, arrumar as cadeiras, recolher o lixo, tudo isso é adoração. Então, ela exige um sacrifício. Às vezes você vem do trabalho cansado, mas vem para cá direto. Você está sacrificando o seu descanso, está sacrificando o seu tempo a Deus. Isso é adoração. Você deixou sua casa lá, você poderia estar fazendo outra coisa, mas você escolheu vir adorar o Senhor. E o Senhor contempla isso, porque isso é adoração. E naquele tempo, a adoração que o povo de Israel fazia, os sacrifícios que eles faziam, eram completamente abomináveis ao Senhor. Por quê? Porque esses sacrifícios a esses deuses estranhos, eles eram do mais baixo escalão. Ali nesses rituais, eles praticavam a prostituição com as sacerdotisas desses deuses. Eles sacrificavam crianças a esses deuses. Eles praticavam autoflagelo. E nesse contexto aqui, em nome de Deus. Porque eles estavam dentro do templo de Deus fazendo essas abominações. E por mais terrível que esses pecados sejam, eles ainda têm origem em outro pecado ainda mais grave. Em uma outra mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre a ingratidão e mencionei a incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade, ela é uma das raízes profundas da ingratidão. Porque não tem como o povo cair na idolatria, não tem como o povo cair nesse pecado tão grave, se ele crê realmente no Senhor. Então, a incredulidade é uma dessas raízes profundas que afasta o povo de Deus. Porque está escrito assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento.
E também está escrito, a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Logo, a fé é o antídoto contra a incredulidade. Porque como eu não ficaria preocupado, por exemplo, com o que eu vou comer no dia de amanhã, se eu não souber que aqui está escrito, e se eu não crer, que o Senhor falou para mim, não vos preocupeis com os dias de amanhã, com o que havereis de comer. Como eu vou andar por esse mundo, mesmo cansado, e ter fé, se eu não crer que Ele falou para mim que o Consolador vai estar comigo até os finais do tempo, até a consumação do tempo? Como eu vou suportar as afrontas dos diabos, por exemplo, e seus dados malignos, se eu não souber que Jesus disse, resistam ao diabo e ele fugirá de vós? Como nós vamos obedecer a Deus se a gente não souber que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e, portanto, a gente tem que se submeter à sua vontade? E a gente vai saber essas coisas como? Só lendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras. Então, se nós não nos dedicarmos à leitura da Bíblia, se nós não tirarmos um tempo que seja um sacrifício para a gente aprender a palavra de Deus, a gente vai estar sujeito a cair nesse pecado da idolatria, por incredulidade. Por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós corremos esse risco se a gente não conhece. E a gente corre esse risco porque a grande maioria de nós passa mais tempo com o mundo do que com Deus. Ou eu estou errado? A gente, a todo momento, é influenciado por filmes, por músicas, inclusive música gospel, pelo trabalho, por amigos, pela família, e a lista é grande. A gente é influenciado a todo tempo, a gente está mais em contato com o mundo do que em contato com Deus. E se a gente não tem uma base bíblica, a gente corre um sério risco de ser arrastado por qualquer evento de doutrina ou por influência de terceiros. E isso acaba nos afastando de Deus. Então nós temos que ter essa fé firme para não correr esse risco de cair sem perceber. Porque sem perceber, a semelhança de Saul, pode ser que a gente acabe afastando o Espírito Santo da nossa vida. Porque é possível. A Bíblia fala, não deixais o fogo do Espírito Santo se apagar da vossa vida. Não deixai o fogo se extinguir. E a gente corre esse risco. E quando nós não nos atentamos a essas verdades bíblicas, nós podemos cair no culto ao próprio eu, a autoidolatria. Porque o mundo diz para a gente, você é o capitão da sua vida, você é o autor da sua história. E, diante disso, a gente acaba colocando Deus em segundo plano, e a gente entra numa busca frenética por mais dinheiro, por satisfação pessoal, e a gente às vezes acaba, talvez por tentar querer alcançar um patamar mais alto na sociedade, a gente acaba negligenciando a nossa família e principalmente a nossa vida com Deus. A gente acaba deixando Deus de lado, só lembra dele quando a gente precisa de ajuda, e a gente vive uma vida a nosso bel prazer. E aí a gente acaba dizendo, né, eu tenho que me formar, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que viajar, eu tenho que casar, eu tenho que arrumar um bom emprego, eu tenho que ir, para mim. E quando a gente vai ver, a gente criou uma imensa imagem de ouro forjada com as nossas próprias vontades. A gente criou o próprio Deus, cheio de vontade. É eu. E esse Deus ali tomou conta da nossa vida, tampou a nossa visão, que a gente não consegue mais enxergar Deus. E veja o que está escrito em Tiago. Abra em Tiago 4, a partir do versículo 13. Tiago 4,13 está escrito assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela outra cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida?
Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, meu irmão, não é errado você desejar tudo isso. Não é errado você querer ter um emprego melhor. Não é errado você querer viver uma vida melhor, viajar. Não é errado nada disso. O que é errado é você colocar essas coisas em primeiro lugar na sua vida e deixar Deus em segundo. O que é errado, você não buscar Deus em primeiro lugar, como a Bíblia nos instrui. E aí, quando você percebe nessa caminhada, você acaba se afastando de Deus cada vez mais. Porque Deus, ele tem que ser o nosso norte, para qual a nossa bússola aponta. Ele é o nosso norte. Em Salmo 127 está escrito assim, versículo 1 e 2: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Deus, ele é soberano e Ele exige que a gente reconheça isso. Deus, ele é soberano, meu irmão. Ele exige que a gente reconheça a soberania dEle e a sua glória. Porque lá em Isaías 42:8 está escrito assim, ó: eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, meus irmãos, enquanto nós não conhecemos a Bíblia de fato, enquanto nós não nos dedicarmos a ela diariamente, buscando conhecer mais dela, a gente corre um sério risco de viver por nós mesmos, sendo influenciado pelo mundo e por terceiros. Nós corremos esse risco da autoidolatria, e aí acabamos por quebrar o maior dos mandamentos, que é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E o Senhor Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, né? Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se a gente adora a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, a gente não vai ter para a gente outros deuses, nós não vamos ter imagens de esculturas, não vamos tomar o nome do Senhor em vão, e por aí vai. É por isso que Jesus resumiu em 2. E o que a gente tem que fazer então? Como combater essa idolatria? Primeiro, nós devemos orar e meditar na palavra de Deus. Nós devemos nos dedicar à oração e à leitura da palavra, porque ela é o pilar da nossa fé. Lá em Salmo 119, 105 está escrito assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, quando nós lemos a Bíblia, ela nos guia pelo caminho que deve andar e ela nos livra de cair em falsas doutrinas, em cair na lábia de falsos profetas, falsos pastores, porque a gente tem base bíblica e a gente tem conteúdo para que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento. Porque a gente não vai ter um discernimento de uma situação se a gente não conhece a Bíblia, o mínimo da Bíblia. Como é que a gente vai? O Espírito Santo revela, mas a Bíblia falou que ele já revelou aqui, está tudo revelado aqui para nós. Então, se a gente não conhecer isso aqui, a gente corre um risco. Segundo, quando nós lemos aqui nessas páginas as maravilhas que o Senhor fez no passado. Aí a gente nos recorda que Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. O mesmo que Ele foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. E isso nos enche de esperança, porque a gente sabe que, independente da situação, Ele vai estar ali pronto a nos socorrer. Ele vai estar pronto a estender a sua mão, porque Ele é um Deus misericordioso. E a gente traz isso à lembrança e a nossa esperança cresce. E outro ponto necessário para a gente combater essa incredulidade é o arrependimento genuíno, porque ele restaura a nossa confiança em Deus. Porque quando a gente está em pecado, a gente involuntariamente nos sentimos confortáveis, vamos dizer assim, com o pecado, porque a gente não recebe a punição logo de imediato. Quando a gente está em pecado, a gente não percebe. Por quê? Porque o pecado é prazeroso, o pecado não é ruim.
e a gente não percebe. E a maioria realmente não vai receber uma punição instantânea. E isso é o que me preocupa, porque isso me traz à lembrança o que o Senhor Jesus falou aos religiosos da época. Falou: quem vos livrará da ira vindoura? Quem vos livrará da ira vindoura? Então, muitas pessoas estão vivendo a seu bel prazer, como se não existisse amanhã, como aqueles homens falaram no templo: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas há de chegar um dia do conserto, há de chegar um dia que Deus ele vai trazer às claras todas as coisas. Então, tenha uma coisa em mente, meu irmão. O conhecimento das Escrituras, ele vai evitar que pequemos contra Ele. E assim como aconteceu com Jesus no deserto, quando Ele foi tentado pelo diabo, nós seremos tentados também na nossa vida. O diabo, ele vai querer nos tentar. E se você tem a palavra dentro de você, quando ele vier contra você com suas setas malignas, e dizer assim: mas que Deus é esse que você serve? Olha o seu armário aí, como está vazio. O que você vai comer amanhã? O que seu filho vai beber, comer? Se você tem a palavra de Deus, você vai falar: para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, Deus ele falou: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O Senhor proverá. E mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, todavia me alegrarei em Deus. Por quê? Porque você conhece a palavra. É necessário, meus irmãos. É necessário. E por que é necessário relembrar isso? Porque não é de hoje não, meus irmãos. Muita gente negligencia a palavra de Deus. Muita gente negligencia. É só você olhar para o retrato que está o mundo hoje. E até aqui eu tratei de uma forma mais pessoal, né? Só que essa passagem de Ezequiel 8, ela remete a um todo como igreja. Ela remete como um corpo de Cristo. Que olhe para o que está escrito aqui, o que a gente leu, e traça um paralelo até os nossos dias. Como é que estão as igrejas por aí? Quantas e quantas igrejas, meus irmãos, não estão corrompidas aí fora? A gente vê escândalo em cima de escândalo, é escândalo financeiro, escândalo sexual, a gente vê todo tipo de escândalo. São pastores aí usando o dinheiro da igreja para sustentar uma vida luxuosa, como os políticos fazem. São pastores que você vê se envolvendo em casos, e vários. Então a igreja como um todo, ela está doente, meus irmãos. Se você olhar de uma forma geral, ela está doente. E eles têm usado de um sincretismo religioso nojento, meus irmãos. Eles têm abusado da fé das pessoas. Eles se valem da ingenuidade, da dor e da necessidade das pessoas. E aí eles fazem o que fazem. É vassoura ungida, é caneta ungida, é tijolo, é água do Jordão, água do Rio Nilo, água do Mar Vermelho. Se brincar, até água do dilúvio eles vão vender. Até a água do dilúvio eles vendem. E as pessoas acreditam, por quê? Porque muitas são ingênuas, não têm o conhecimento necessário. E esses deuses, eu acredito que têm mais misericórdia. Outros estão ali porque realmente têm necessidades, porque se ele promete te curar em troca de algo, você vai falar assim: eu quero tudo para que eu possa me curar, toma. Ou então eles te pegam pela ganância, falam: se você der 100, você vai ter 10 mil. Aí a pessoa vai lá e dá 100, porque é gananciosa. E as igrejas têm sido isso, têm se corrompido. Supostos apóstolos e bispos, pastores, são idolatrados como réplicas de objetos do passado. Eu mesmo já vi pessoas rodeando réplica da Arca da Aliança, se ajoelhando diante dela, como se aquilo fosse, né, realmente fosse um Deus, como se Deus estivesse ali, e nada disso mais é necessário para a gente hoje. E quando isso nos traz à memória o quê, meu irmão? Aquela cena do deserto, quando Moisés ele passou 40 dias no monte, ele desce e ele vê aquele bezerro de ouro, ele dá um grito: o que vocês fizeram? Aí o pessoal com a cara mais lavada fala: estamos adorando a Deus que nos tirou do Egito. Mas como assim?
Vocês fizeram um bezerro de ouro, um Deus, e estão falando que é o Senhor dos exércitos. Eles fizeram um Deus ali, estavam adorando, dizendo que era o próprio Deus. E é isso que as igrejas hoje estão fazendo. Elas se afastaram de Deus. Elas decidiram servir a dois senhores, ou melhor, elas estão servindo a um Senhor, porque não é possível servir a dois. Elas estão servindo a riqueza em nome de Deus. E nem perceberam que se afastaram de Deus. Mas aí você pode falar para mim, mas irmão Tomé, isso aí a gente sabe o que está acontecendo, mas a nossa igreja não tem esse negócio de sincretismo, a nossa igreja não tem esse negócio de falsa doutrina. E de fato é verdade, glória a Deus por isso, que a nossa igreja é uma igreja que preserva a doutrina, preserva a pregação bíblica. Mas vem cá, deixa eu te perguntar, quantos corpos de Cristo existe? Jesus é o cabeça. De quantos corpos? São vários corpos que tem espalhado pelo mundo, ou é um só? Ele é o cabeça de um corpo só. A igreja ela é universal. A igreja ela não é cada denominação, cada placa. A igreja é uma só. E se um corpo está doente, se você tem um membro doente, o corpo inteiro sofre. A igreja é universal. Então, meus irmãos, se você olhar de um modo geral, a igreja de Cristo está doente. A igreja de Cristo está doente. Alguns preservam a sã doutrina, mas boa parte dela tem se corrompido. E muitos de nós acabamos por ficar apáticos diante dessa situação. A gente ignora o que acontece aí fora, porque, de certa forma, no nosso celeiro aqui não acontece nada disso, então a gente ignora e vida que segue. Por exemplo, lá na Síria, lá, não sei se os irmãos viram, teve até um irmão que compartilhou no grupo aí, mais de 1000 cristãos já morreram. A mídia trata como civis, mas são cristãos. Eles estão sendo humilhados, eles estão sendo feitos andar de quatro ali, a uivar, a latir como se fosse cachorro. Eles estão sendo humilhados e depois mortos brutalmente. Isso também faz parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é mundial. E mediante disso, eu queria continuar a leitura aqui na Bíblia do capítulo seguinte, no capítulo 9 de Ezequiel. Aqui vamos ler poucos versículos, que diz assim, a partir do versículo 1, Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar aos intendentes da cidade. Não, li errado, peraí, irmão. Não é isso mesmo. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar aos intendentes da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta da alta, que olha para o norte, cada um com sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cinta, e disse-lhe, o Senhor passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis, matais velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Você percebeu aqui? Ele mandou matar a todos que estavam indiferentes com a situação que estava acontecendo no templo e em Jerusalém. A todos que estavam, não praticavam, mas estavam indiferentes quanto ao que acontecia. Viviam suas vidas ali, ao seu bel prazer, não é comigo, deixa para lá. Esses sofreram as consequências também, porque não tinham zelo pela casa do Senhor. Não tinham zelo pela palavra de Deus e foram castigados.
Mas eu sei que, para a glória de Deus, aqui tem um povo que foi selado com o sangue do Cordeiro e que está seguro na mão daquele que te chamou para a morte, da morte para a vida. Aleluia? Glórias a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós devemos, de certa forma, orar, pedindo por esses irmãos também a misericórdia de Deus, porque muitos deles estão confusos e perdidos aí fora. Muitos são enganadores, há muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, e há muitos também que aprenderam errado e até hoje ensinam errado. Mas o povo está ali diante deles ali também, ou ingenuamente, ou gananciosamente, ou de forma necessária, sendo ludibriado por esses homens. Então a gente deve orar pedindo a Deus por eles misericórdia, e por nós também, né, para que a gente continue firme na presença de Deus e não caia no engano. Porque se a gente não fizer isso também, a gente vai estar quebrando o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa, acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? E era isso, pastor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Agradeço a ti, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, ó Pai. E que a tua palavra, Senhor, esteja sempre em nossos corações, ó Pai. E que o teu Espírito nos faça lembrar sempre, ó Deus amado, para que nós não pequemos contra ti, Senhor. E que a cada dia o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais, ó Senhor, para continuar caminhando na tua presença, Santo Deus. E se tornar, ó Pai amado, a estatura do varão perfeito que o Senhor nos pede, Senhor. Para que possamos ser santos, Senhor, como o Senhor o é. Ainda estamos longe disso, Senhor. Mas pedimos a Ti, Senhor, que não nos abandone, ó Pai. Que o Teu Espírito nos acompanhe, ó Santo Deus amado, nos livrando, ó Senhor, de todo mal, ó Pai, nos dando força e nos dando discernimento, ó Pai amado, na Tua palavra, ó Pai. Para que possamos adorar a Ti em espírito e em verdade, acima de todas as coisas, meu Deus. Louvado seja, amém.